Nós sempre ouvimos falar do grão-mestre Léo Imamura, mas ninguém nasce grão-mestre, né? Será que o senhor poderia nos contar então como era o jovem Léo Imamura e como ele tomou os primeiros contatos com as artes marciais? Bom, em primeiro lugar, é importante dizer que eu sou brasileiro, descendente de japoneses. Então, o que significa isso? Significa que o meu primeiro contato com as artes marciais foi com as artes marciais japonesas. E isso, obviamente, como a grande maioria dos jovens da minha época, eu comecei a praticar artes marciais em 1971, foi através do judô com o sensei Yoshiji Goshima, falecido inclusive, um dos pioneiros do judô aqui no Brasil e uma pessoa que me orientou muito nessa primeira etapa, uma etapa ainda de infância, né, da minha vida. Depois eu tive a oportunidade de praticar karatê com o sensei Taketo Okuda. Aliás, é uma coisa muito interessante porque a minha grande paixão sempre foi o futebol. E durante uma participação num projeto que foi da primeira escola de futebol no Brasil, veio do Japão uma pessoa que estava encarregada de levar esse projeto para lá, chamado Toshio. E nós fizemos grande amizade e no final ele estava morando na casa desse sensei Okuda. Foi quando eu tive a oportunidade de conhecê-lo e posteriormente me tornei seu aluno. E além disso pratiquei também a arte do Kobudo, que foi uma arte muito incentivada pelo sensei Kazuo Osaka, que era um monge shintoísta, discípulo do sensei Motokatsu Inoue lá do Japão, e durante o período que ele ficou aqui no Brasil, ele me incentivou muito a desenvolver, né, a essa prática com armas adaptadas de implementos agrícolas, que é oriunda de Okinawa. Essa é uma arte que veio de Okinawa para o Japão e que depois, obviamente, tornou-se uma arte irmã do karatê, que também vem de Okinawa. Então foi esse o primeiro momento meu nas artes marciais para que depois, então, eu tivesse contato com o sistema Wing Chun. E com acesso a tantos mestres e tão diferentes artes, a trajetória do senhor no desenvolvimento das artes marciais, ela foi sempre tranquila? Não muito tranquila, porque eu acho que como todo jovem, nós temos aí todos os nossos desafios, nossas dificuldades, e eu tinha muitas limitações com relação à condição física. Eu tinha asma quando era criança, então o meu preparo físico sempre foi deficiente, a minha condição cardiovascular sempre foi deficiente. Então isso me dificultou muito eu conseguir ter um desempenho mais intenso em muitas artes que necessitavam de vigor físico. Foi isso que me atraiu no sistema Wing Chun, que era dito fundado por uma mulher, valorizavam características que não seriam as características de dominação que nós estávamos acostumados. Não que não houvesse uma abordagem mais suave dentro dessas artes, tanto que você vê que Judo, né, quer dizer Ju é suave, e no próprio, né, karatê você tem, né, muitos movimentos de acolhimento do movimento do adversário. No entanto, a gente sabe que, pelo menos em teoria, pelo menos em tese, o Wing Chun valorizava isso como prioridade. Então foi por isso que eu me interessei pela arte, né, Wing Chun.